Olá, sejam bem-vindos ao Sabedoria da Deusa. Hoje iniciaremos nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Durante o estudo, eu utilizarei o Evangelho da editora Petit, mas você pode utilizar o que já tiver na sua casa. Caso queira, separe um copo de água para ser fluidificado e você beber ao final do estudo. Bom, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Prece inicial. Solicitamos agora a proteção de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que sempre nos amparam e nos guiam. Solicitamos a presença dos nossos mentores, guias e protetores do plano espiritual, que estejam presentes para auxiliar e clarificar nosso campo mental e intuir para que possamos fixar os estudos de hoje e botarmos em prática as lições do seu Evangelho de luz e amor no nosso dia a dia. Gratidão, Deus, por esse momento e a espiritualidade por sempre estar presente. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos começar o primeiro estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para adentrarmos no conteúdo inicialmente, precisamos conhecer a Terra, saber algumas partes antes de estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi o terceiro livro da codificação e o sexto quando se trata das obras completas de Allan Kardec. Agora, quem foi Allan Kardec? Ele foi um importante propagador, codificador da doutrina espírita. Foi educador, escritor e tradutor francês. A doutrina espírita de Kardec se propagou em vários países, notadamente no Brasil. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Foi discípulo de Pestalozzi, tendo publicado diversas obras didáticas. A partir de 1855, começou a estudar os fenômenos das manifestações dos espíritos que se revelavam pelas mesas girantes. Para quem não sabe, a codificação do espiritismo esclarece a criatura, ou seja, nós, quanto aos pontos fundamentais da vida. Quais são? Deus, as leis que regem o universo, a natureza, origem e destino do espírito, o plano espiritual e as leis que o regem, bem como as suas relações com o mundo corpóreo. Os 5 livros da codificação são o Livro dos Espíritos, eu botei aí uma imagem com os 5 livros da codificação, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro a ser publicado no ano de 1857, que traz os princípios da doutrina espírita no seu aspecto filosófico. O segundo a ser publicado no ano de 1861 foi o Livro dos Médiuns, que traz a teoria dos fenômenos espíritas no aspecto científico, experimental e prático da doutrina. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado no ano de 1864, foi o terceiro livro que traz os ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a revelação da natureza religiosa da doutrina. O Céu e o Inferno foi o quarto livro a ser publicado no ano de 1865. Ele traz a justiça divina segundo o Espiritismo. E o quinto livro, que é a Gênesis, publicado no ano de 1868, trazendo os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Sendo breve, o Livro dos Espíritos ele é aprofundado dentro das demais obras. Ele é dividido por livros. O primeiro livro é desenvolvido em A Gênese. O segundo é desenvolvido no Livro dos Médiuns. O terceiro é desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro é desenvolvido em O Céu e o Inferno. Agora, Obras Póstumas, ele não é um livro de estudo da codificação,
mas ele é complementar à história do Espiritismo. Ele foi publicado alguns anos depois da morte, né, de Allan Kardec, e ele foi editado, né, e publicado pelos seus fiéis continuadores da doutrina do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o ensinamento da moral cristã, restabelecendo o ensino do nosso Mestre Jesus. Sabemos que ao longo dos anos e séculos foi distorcido, sendo muitas das vezes interpretado de forma errônea ou meramente literal, e passados adiante. O Evangelho ele traz a moral sendo incontestável nas religiões, ou seja, é preciso ter como pauta. Tem que ter intelectual e moral junto. Isso nós iremos entender ao longo da leitura do Evangelho. Nosso Mestre Jesus, em suas palavras, ele trazia os símbolos como significados profundos e ele trazia através das parábolas, que não deveriam ser interpretadas ao pé da letra. O Evangelho ele foi o terceiro livro, mas foi passado a Allan Kardec que ele seria a obra principal. Nós, antes de abordarmos as lições do Mestre, nós precisamos entender que na época em que ele veio à Terra, não podia explicar, pois não tínhamos a maturidade para entender os seus ensinamentos. Então, por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é desenvolvido depois do Livro dos Espíritos e dos livros dos médiuns, exatamente porque para abordarmos todas as lições e as parábolas, nós precisávamos inicialmente ter os conhecimentos e informações, e principalmente as noções sobre a mediunidade como um fenômeno natural, pois nós todos temos esta faculdade em um grau qualquer. Isso tudo antes de buscarmos a parte moral, para aí sim compreendermos de forma completa. Então, passados 18 séculos, que veio a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, que veio através do Espiritismo. Aqui já nos mostra a necessidade de estudarmos a Bíblia tanto quanto o Espiritismo, porque a Bíblia ela traz o Antigo e o Novo Testamento, que contém o Pentateuco, que são os livros de Moisés, que possuem uma parte as leis divinas, ou seja, de Deus, nos 10 mandamentos, que foi a primeira revelação, e o cumprimento da lei, que foi a segunda revelação, quando o Verbo se fez carne, com a chegada de Jesus, que veio desenvolver a lei e dar o seu verdadeiro sentido, segundo o grau de adiantamento dos homens na época. E ainda há pessoas que, lendo os textos do Espírito de Verdade, para quem ainda não entende, né, ao longo da nossa leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo dessa leitura, alguns espíritos, né, e guias e mentores, eles assinam o seu nome. Porém, tem alguns textos que são assinados pelo Espírito de Verdade. Então, nós sabemos que o Espírito de Verdade é o nada mais, nada menos que o nosso Mestre Jesus. Então, ainda há pessoas que, lendo os textos do Espírito de Verdade, não têm a noção de quem é esse texto. E ele foi a segunda revelação e ele veio novamente, né, como Consolador prometido na terceira revelação, através do Espiritismo. Então, enquanto muitos de nós nos preocupamos de manter o corpo vivo, o nosso mestre se preocupa em manter a alma viva. Então, não podemos achar ou pensar que Jesus não está perto de nós. Ele é nosso governador, então ele se mantém presente, assim como Deus também. Muitos de nós encarnados estamos fechados para vivenciar a alma, mesmo estando em terra. Quantos de nós não vivem meramente as questões do reino animal?
que é comer, dormir, trabalhar, que é a caça para se ter o sustento, procriar e vive o dia seguinte da mesma forma. É um sistema quase robotizado, programado para viver dessa forma e não dar um sentido. Nós somos seres espirituais que vivem em um corpo material. Temos de ter a consciência. A razão está gravada em nós, e é a partir de nós que desenvolvemos a conduta de ir além do que os animais já o fazem. Nós não estamos no reino hominal. Não existe. Existe o reino animal, e os seres humanos são animais mais desenvolvidos. Por quê? Porque já tem o cérebro, já tem a consciência, né? Então, precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento moral. A matéria por si só, ela se torna positiva quando agregada aos valores morais. Então, nós precisamos aprender através da matéria? Sim, precisamos. Mas, além disso, precisamos dar um sentido ao que fazemos. Então, necessitamos de estar na Terra, mas ainda assim vivenciar a alma. Fazer mantê-la viva, a gente se esquece, né? Acabamos por esquecer no cotidiano, vem problema disso, vem problema daquilo e vai só se afundando nas questões. Então Jesus nos disse: fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, é buscar no movimento interno a conduta moral. Se repararmos na história e até hoje em dia, por quanto tempo nós já não gastamos tendo o orgulho, a vaidade e o egoísmo como pauta das nossas vidas? Por isso são verdadeiras chagas da humanidade. Elas nos corroem de dentro para fora, adoecendo o nosso espírito. Por isso Deus solicita ao nosso Mestre que nos envie os missionários. Porque Jesus envia os missionários exatamente para relembrarmos do que frequentemente queremos, e eu ressalto aqui, queremos esquecer e nos distanciar, porque ninguém quer se sacrificar em prol da alma. Ninguém quer se afastar daquilo que te compraz. Ninguém quer amparar o próximo e ter o olhar do todo. Todo mundo quer viver fechadinho na sua cápsula. É só o seu meio que importa. Todos pensam em si e no que é melhor para si. O verdadeiro cristão, ele sabe que não precisa se preocupar com a morte do corpo, pois sabe que o espírito está vivo e ele se identifica como o verdadeiro Filho de Deus. O sacrifício já entende que se para a alma se curar e purificar é necessário que o corpo sofra, os filhos de Deus irão sofrer, porque o corpo é perecível, mas a alma não é. Como disse Jesus, nosso mestre, na página 249 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que serviria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? E essa fala se encontra em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 36, em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25, em Mateus capítulo 10, versículo 39 e em João capítulo 12, versículo 25 e 26. Eis aí o nosso sacrifício.
O olhar da misericórdia divina é para o aperfeiçoamento do espírito. O corpo, ele é um instrumento que nos foi emprestado para a nossa evolução, o nosso adiantamento, pois somente evoluímos, no nosso caso de terrícolas, encarnando aqui na Terra e passando pelas provas e expiações. E somente quando você passar pelas provas e pelas expiações é que você vai ganhar um 10 e você vai passar para a próxima fase do espírito. Hoje já nos é solicitado vivenciarmos esse aperfeiçoamento. Só conseguimos por vivenciá-lo através da conduta interna, ou seja, a moral. Quando adquirirmos valores morais, acabamos por nos ajudar o próximo e toda a egrégora terrena. A moral é que dá o sentido, valor para o corpo. Ela se desenvolve no ser espiritual que somos. Então não é apenas trabalhar para ganhar dinheiro, não é apenas ter filhos para formar uma família. Hoje vivenciamos e estamos mergulhados somente na matéria. O que podemos ver e tocar e esquecendo da conexão com o espírito. Trazer a conduta moral é o que nos falta para dar significado ao nosso trabalho, ao nosso estudo, à nossa família, a tudo na Terra. O dono de tudo é Deus. E sabemos que há um tempo, tem um tempo, e nós não o valorizamos. Quem dá valor ao tempo somos nós, através do nosso livre-arbítrio. Mas sabemos que tudo está programado e deixamos assim mesmo passar. Nossas escolhas, elas influenciam tanto nós mesmos como aos outros que acabam por ser afetados. Sabemos que o planeta tem regras, limites e tempo. Por mais que nosso livre-arbítrio seja individual, o coletivo ele acaba por mudar. E também não adianta ganhar a consciência e dizer que na próxima encarnação que você irá mudar e aplicar, porque o tempo é agora. É agora que é solicitado esse aperfeiçoamento, né? Porque você na próxima vida não vai saber nem onde você estará e nem em que condições se encontrará. A Terra é um mundo de provas e expiações, mas ela está em transição para um mundo regenerador. E mundos regeneradores, eles transitam entre mundo de provas e os felizes, ditosos. Os espíritos que não estiverem em prol do aperfeiçoamento e da evolução, eles não se encontrarão mais na Terra. Ocorrerá o mesmo processo dos exilados de Capela, pois não estarão amparando no progresso do planeta Terra. Então, após esse breve entendimento, vamos ao prelúdio. Bom, peguem aí seus livros e abram na parte do prelúdio. Leitura. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E quem assina é o Espírito de verdade. E podemos entender mais sobre o Espírito de verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Solicito que vocês abram nesse pedaço e leiam comigo, acompanhando para entender melhor sobre o Espírito de verdade. Então, ele nos fala a seguinte mensagem: venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me, o Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus, que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Assinado o Espírito de Verdade, Paris, 1860. Está aí a lei do progresso. Gratidão, irmãos, que a espiritualidade e Deus nosso Pai esteja sempre convosco e Jesus, nosso governador, esteja sempre amparando a cada um de vocês. E até o próximo estudo, que assim seja, graças a Deus.